Histórias do caminho, depressão. Assim narrou o poeta. Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Nessa fonte está escondida o segredo dessa vida, ainda que seja de noite. Eta fonte mais estranha que desce pela montanha, ainda que seja de noite. Sei que não podia ser mais bela, que os céus e a terra bebem dela, ainda que seja de noite. Sei que são caudalosas as correntes que regam os céus, infernos, regam gentes, ainda que seja de noite. Aqui se está chamando as criaturas que desta água se fartam mesmo, às escuras, ainda que seja de noite. Ainda que seja de noite. Compreendendo a poesia. Ainda que seja de noite, sugere que a verdade e a compreensão podem ser alcançadas mesmo em períodos de escuridão, seja ela literal ou metafórica, indicando momentos de dificuldade ou ignorância. A fonte é descrita como algo que não só é belo, mas também essencial, pois os céus e a terra bebem dela, o que implica que a sabedoria é vital para todas as esferas da existência. A poesia mencionada também toca na universalidade desse conhecimento, mencionando que ele rega céus, infernos, regam gentes, indicando que afeta todos os níveis da experiência humana e espiritual. Depressão. A depressão pede o remédio do trabalho, a pessoa triste necessita ser motivada para as pequeninas tarefas que consiga executar. Na depressão, o médico pode ajudar muito, mas, se o deprimido não estiver disposto a se ajudar, quem sofre de depressão deve fugir da cama, do sofá. Faça qualquer coisa, ore, tenha confiança em Deus. Não pense em morrer. A vida está em toda a parte. Não podemos ficar tristes com os nossos problemas. Somos filhos de Deus e estamos melhorando. Às vezes, a alegria que está nos faltando é justamente a alegria que devemos aos outros. Não sei dizer quantas vezes eu vim para a reunião com uma certa tristeza. Ouvindo a dor de tanta gente, a minha era insignificante. Quantos pais perdem os filhos e têm que continuar, não é mesmo? Eu não posso ficar parado. Felicidade completa ninguém precisa esperar, paz definitiva eu nunca pude ver, nem nos espíritos que se comunicam conosco. Ora, vamos nos aceitar como somos e prosseguir com muita fé em Deus. Chico Xavier. Depressões. Se trazes o espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, concede ligeira pausa a ti mesmo, no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Se alguém te ofendeu, desculpa. Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Contratempos do mundo estarão constantemente no mundo, onde estiveres. Parentes difíceis repontam de todo o núcleo familiar. Trabalho é lei do universo. Disciplina é alicerce da educação. Circunstâncias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima. Incompreensões com relação a caminhos e decisões que se adote são empeços e desafios, na experiência de quantos desejem equilíbrio e trabalho. Agradar a todos, ao mesmo tempo, é realização impossível. Separações e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso espiritual. Mudanças equivalem a tratamento da alma, para os ajustes e reajustes necessários à vida. Conflitos íntimos atingem toda criatura que aspire a elevar-se. Fracassos de hoje são lições para os acertos de amanhã. Problemas enxameiam a existência de todos aqueles que não se acomodam com estagnação. Compreendendo a realidade de toda pessoa que anseie por felicidade e paz, aperfeiçoamento e renovação, toda vez que sugestões de desânimo nos visitem a alma, retifiquemos em nós o que deva ser corrigido e, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos à frente. Emmanuel. Caso de consciência. Declara-se você, meu amigo, extremamente fatigado na luta pela vitória do bem e acrescenta em sua carta: que fazer, irmão X? Não aguento mais injúrias, incompreensões, sarcasmos, críticas. Só penso em retiro, sossego,
e, à noite, quando consigo dormir, se sonho, a única coisa de que não me recordo é de uma rede de embalo, que passou a viver em minha memória, incessantemente. De fato, meu amigo, cansaço é sofrimento e dos maiores. No entanto, já que você nos pede opinião, rogo licença para narrar-lhe ocorrência ligeira no domínio das sombras. Denodado legionário de obra salvacionista contou-nos que em tenebroso recanto da espiritualidade inferior, quase que numa cópia perfeita de antiga parábola, atribuída a Lutero, reuniu-se graduado empreiteiro do mal com diversos cooperadores. Propunha-se a ouvi-los sobre alguma ideia nova, quanto a vampirizar os amigos encarnados na Terra. Encontro de quadrilheiros, como acontece, aliás, em muitos lugares do plano físico. Exposto o objetivo da Assembleia pelo diretor da crueldade organizada, anotou um dos assessores. No mês passado, assolei um cão hidrófobo contra 2 ceareiros do bem, que estudavam o Evangelho, e consegui que a morte os pusesse fora de ação. Trabalho inútil, enunciou o sombrio dirigente, ambos, a estas horas, estarão, em espírito, apoiando obras de maior importância, na terra mesmo. Terão saído da desencarnação com o amparo dos céus. Eu, confidenciou o segundo, entreteci uma rede de intrigas contra uma senhora, dedicada a Jesus, e tão eficientemente me conduzi, que o marido já a abandonou, arrancando-lhe os filhos. Esforço improdutivo, zombou o chefe. Você nada mais fez que endeusar determinada mulher. Ela acabará vencendo pela abnegação. No meu setor, proclamou o estranho assalariado da delinquência, provoquei o ódio gratuito de um louco sobre um seguidor fiel do Cristo, que foi morto, na semana passada, por espessa carga de balas. De nada valeu, comunicou o mentor. A vítima foi guindada à condição de mártire, fora do corpo terrestre, se dedicará mais intensamente em favor da humanidade. Quanto a mim, expressou-se outro cooperador, logrei confundir todo um agrupamento de aprendizes da Boa Nova e, agora, 5 dos melhores elementos jazem afastados pela imposição da calúnia, urdida com segurança. Empreendimento frustrado, revidou o comandante, os injuriados saberão aproveitar a oportunidade, a fim de trabalharem com Jesus, através do exemplo. Silenciou a pequena junta, algo desencantada, quando um dos auxiliares acentuou com um sorriso irônico. Chefe, parece mentira o que vou contar, mas, desde muito tempo, percebi que perseguição só serve para promover os perseguidos. Imaginei, assim, que o melhor meio de anular os colaboradores de Jesus é exagerar-lhes as pequeninas depressões e pô-los a dormir. Em 6 meses, já coloquei 80 servidores do Evangelho, fora de ação, em casas de repouso, leitos, redes e acolchoados. A receita não falha. A pessoa experimenta ligeiro abatimento e entra em cena com as nossas velhas hipnoses. O resultado é tiro e queda. Sono que não acaba mais. Desse modo, os melhores dessa gente do Cristo não mais trabalham, nem na terra, nem nos céus. O maioral aplaudiu, freneticamente, o comunicado e dispensou a presença de todos os demais participantes do grupo, a fim de se entender mais profundamente com o sagaz companheiro. Como é fácil de anotar, meu amigo, depressão é um problema. Para arrematar, digo a você que, há tempos, eu mesmo, pobre cronista desencarnado há bons 35 anos, também me senti, certa feita, sob enorme abatimento. Procurei, para logo, um orientador amigo, solicitando o conselho. Ele me ouviu carinhosamente, bateu de leve nos meus ombros, e observou, afinal. Meu caro, se você sofre algum desgaste nas próprias forças, procure melhorar-se, refazer-se. Guarde, porém, muito cuidado com semelhante assunto. A fadiga existe mesmo, entretanto, é sempre um caso de consciência, porquanto, ao que saibamos, ninguém, até hoje, conseguiu verificar realmente onde termina o cansaço e começa a preguiça. Irmão X. Humberto de Campos. Texto antidepressivo. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente o contato de pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual.
Procure um ambiente, no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para diante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. André Luiz. Santo Remédio. Amigo, você nos pede alguns apontamentos, a fim de exonerar-se da depressão. Em resposta, oferecemos a você a história que nos foi transmitida por dedicado obreiro da luz que de certo a trouxe do plano físico, recolhendo-a de outros amigos que assim nos possibilitaram a versão deste momento. Um rapaz doente descobriu, por via mediúnica, a presença do sábio Hermilon que o acompanhava paternalmente, desde outras existências. E, certa feita, o moço abeirou-se do mentor e pediu-lhe respeitosamente para que o liberasse da angústia. O interpelado sorriu e replicou: Você estará livre desse pesadelo, mas, antes, peço-lhe por obséquio, auxiliar na reconstrução do barraco de pobre viúva e 4 filhos pequenos, que ficaram desabrigados na noite passada. De posse do endereço, o amigo voltou ao corpo físico e procurou a viúva indicada. Encontrou-a com os pequerruchos, ao relento, ante os destroços do cubículo destruído por violenta tempestade. O rapaz, em 42 dias de suor, empreendeu o levantamento da habitação humilde e rematou-a com segurança. Logo após, voltou à presença do mentor e repetiu-lhe a petição. O orientador, porém, absteve-se de qualquer referência ao problema da angústia e rogou-lhe, fosse cooperar em favor de um amigo atacado de hepatite num albergue de indigentes. O amigo retornou ao corpo físico e, durante 6 meses, foi o enfermeiro atencioso do velhinho quase abandonado, num albergue da indigência. Ao observá-lo relativamente restabelecido, tornou ao protetor espiritual e repetiu-lhe a mesma petição. O mentor não entrou na questão e pediu-lhe serviço em auxílio a um menino infeliz, acidentado numa estrada deserta. O protegido obedeceu prontamente e passou 8 meses na posição de enfermeiro atento num pouso assinalado por extrema penúria, doando força ao adolescente desvalido, a fim de que não lhe faltasse paciência, ante as pernas engessadas. Fim da tarefa, voltou ao guia e suplicou-lhe a desejada medicação. O orientador não formulou qualquer comentário e solicitou-lhe colaboração, a benefício de uma criança pobre e anêmica que lutava instintivamente para não cair na leucemia. O rapaz não vacilou e por 10 meses velou junto à criança, auxiliando-a a sorver recalcificantes e caldos. Notando-a restaurada, retornou à presença de Hermilon, mas o sábio pediu-lhe apoio em auxílio de velho companheiro que precisava viver no mundo mais algum tempo, de modo a concluir tarefas determinadas. O moço atendeu ao pedido, de imediato, e gastou 2 anos de serviço junto ao doente esquecido e desamparado. E tanto se desdobrou em esforço para alentar-lhe o retorno à saúde que terminou o valioso encargo, restituindo-o à vida normal, conquanto conservasse os remanescentes da luta orgânica a que se empenhara. Logo após, regressou ao contato de Hermilon e, com surpresa para o mentor, nada lhe solicitou e, sim, lhe agradeceu a bênção das instruções recebidas, acentuando: Agora sei, amado amigo, que estou de posse do remédio esperado. O serviço ao próximo eliminou todas as minhas depressões, e de agora em diante, não desejo estacionar na disponibilidade vazia. O sábio abraçou-o, sorriu e rematou: Seja feliz com a sua preciosa descoberta. O bem que você ofertou ao próximo voltou ao seu coração em forma de alegria e essa alegria de servir passou a iluminar o seu coração para sempre. Aí fica, meu amigo, o nosso conto-medicamento. Segundo você pode notar, a receita é claramente acessível, mas, em qualquer caso, a aplicação depende de nós. Augusto César. Reflexões sobre a sombra. Após a descida ao poço da depressão, que lhe abriu as portas do entendimento profundo a respeito da existência, Jung adotou o conceito dos arquétipos, mediante a utilização da palavra usada por alguns cristãos primitivos entre os quais Santo Irineu.
Ao abrir o leque de legítimas concepções em torno do ser humano, ao encontrar denominações para os muitos conflitos que o aturdem e infelicitam, deu um grande destaque à sombra, que ocupa um lugar de alta significação na sua psicologia analítica. A sombra não é apenas o que se encontra nos arquivos do inconsciente que responde por muitos dos conflitos que aturdem o ser humano, mas é o aguilhão que gera desconforto ao bem-estar, que produz instabilidade aos valores conscientes, e, quase sempre, conduz elementos que fazem parte das tradições culturais e das construções egóicas. De igual maneira constata-se que no inconsciente, área em que se refugia a sombra, não se encontram somente as heranças do mal, os instintos agressivos, mas também valores positivos que facultam ações nobilitantes e respondem pela criatividade, pelas tendências artísticas e de outros conteúdos. Não será o ato de reconhecer a sombra que a vida do indivíduo se transformará a toque de mágica e que tudo se modificará para melhor, isto porque se encontra íncita em todos os comportamentos, realizações mesmo as de mais elevado teor. Cada ser é portador da sua sombra individual, que possui todas as suas características, faz parte da coletiva, que também se expressa quando as circunstâncias assim o permitem. Graças ao Espiritismo, pode-se compreender com facilidade todo o vigor da sombra na existência humana, recorrendo-se ao impositivo das reencarnações, em cujas vivências foram praticados atos reprocháveis ou primários do instinto, mas também sociáveis e relevantes, que se arquivaram nos painéis delicados do self. A maioria, portanto, dos conflitos que têm origem na sombra, possui as suas raízes na teia vigorosa do passado espiritual de cada ser que resuma no self atual de maneira rigorosa. Outras censuráveis ocorrências psicológicas e morais que foram recalcadas naquelas anteriores oportunidades, ressurgem, inesperadamente, impõem-se ao ego e o levam a deslizes e condutas perturbadores, alienantes. Pergunta-se, com bases na lógica, o porquê de pessoas boas praticarem atos maus, demonstrando insensatez, volúpia e violência, e a resposta encontra-se na sombra perversa, que é a responsável. É natural que o self deseje esmagar o ego, a fim de anular os arquétipos doentios que exterioriza. Esse comportamento, porém, resulta inócuo, quando não prejudicial, em razão de um fenômeno natural que estabelece como legítimo que tudo aquilo que é recalcado sempre volta com mais força e se impõe com necessidade inadiável de uma catarse libertadora. O enfrentamento do self com a sombra deve ser, inicialmente, o da sua identificação, para depois proceder ao processo de diluição do seu impositivo. Trabalhar o esforço íntimo pelo aprimoramento moral, resolver-se por desmascarar a sombra e eliminá-la com a luz do conhecimento lúcido, é o mecanismo saudável para os resultados terapêuticos almejados. O apóstolo Paulo, cujo vigor moral é inconteste, escreveu aos Romanos, no capítulo 7, versículos 19 e 20. Pois não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero, esse prático. Mas se eu faço aquilo que não quero, já não sou eu o que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Esta é uma demonstração clara de que o pecado nele era a herança de algo que o impelia, latente, portanto, procedente de experiência anterior, que identificava como dentro do conceito formalista da cultura religiosa do seu tempo. Ao identificar a sombra, o pecado, em predomínio em sua natureza humana, rendia-se-lhe, mas não lhe permitia dominá-lo, esforçava-se por diluí-la, de forma a continuar no bem que queria. Isto ocorre, porque, nas suas máscaras, a sombra projeta ao ego as ações do bem, sem que o mesmo realmente saiba de que se trata. Quando isso ocorre, aparecem manifestações graves, como complexo de poder, presunção, interesse pela retribuição, exigência de reconhecimento, imagens recalcadas, disputas em batalhas renhidas e mal disfarçadas, em ciúmes. O bem realizado em tais condições faz mal, porque indispõe os seus realizadores contra os outros ou humilha aos que pretende auxiliar, gera dificuldades nos relacionamentos e contendas. A sombra é manifestação inconsciente dos arquivos do self, que automaticamente surpreende, inclusive, o indivíduo que a projeta. Quanto mais acuidade para discernir o bem do mal torna-se indispensável para que a ação revestida, às vezes, de bons propósitos, não se converta em perturbação e dano. A sombra mistura-se ou expressa-se como libido afligente, qual acontecia com Santo Antão que, na juventude, viu o busto desnudo de uma jovem escrava num poço e passou a ser assodado pelo desejo sexual.
Posteriormente, ao tornar-se monge e buscar o refúgio no Monte Pispir, no Egito, para vencer a tentação, o pecado, não conseguia libertar-se da visão que procurava recalcar. Atirava-se contra cardos pontiagudos, em alucinada flagelação, e sentia os demônios atormentando-o. Certamente, esses demônios eram o normal desejo carnal que ele lutava por suprimir, ao ignorar a força e o impositivo biológico. São João da Cruz viveu a longa noite escura da alma, até alcançar o numen pelo self e autoplanificar-se. Santo Agostinho de Hipona, que viverá experiências sexuais antes da sua conversão ao cristianismo, pedia a Deus que o tornasse casto, mas não imediatamente, sob a força implacável da sombra. A sombra permaneceu-lhe dominadora enquanto lutava contra a sua presença. O autoconhecimento que se deriva da autoanálise, contribui para que a sombra se transforme em instrumento de harmonia e satisfação no eixo ego-self, sem tormentos nem castrações. Graças à psicologia espírita, que estuda o ser antes da fecundação e depois da desencarnação, o self passa a significar o ser real que transita por várias formas orgânicas conduzindo no seu inconsciente individual e coletivo as experiências vivenciadas em cada etapa até atingir o estado luminoso, ou seja estado influenciado, inspirado pelas qualidades transcendentais da divindade, como o estado da alma. Joana de Ângeles. Deus conhece o mapa. Quando você olha no espelho e vê a sua imagem nele projetada, o que você observa? Talvez um fio de cabelo branco, que surgiu nos últimos dias, ou uma pequena marca de expressão que ainda não havia notado. Talvez perceba algumas olheiras e tente descobrir o que as fez aparecer, deixando seu olhar quase sem brilho. Enfim, é bem possível que você se detenha a observar apenas a sua aparência exterior, sem atentar para o mundo submerso por trás dessa imagem. Talvez você nem se lembre do espírito, verdadeiro responsável pela manutenção dos trilhões de células do corpo físico, que no momento lhe serve de roupagem. Sim, o espírito é a essência do ser. É o grande responsável pela saúde ou pela doença que se manifesta no corpo. Todas as virtudes ou vícios estão sob o seu comando. Carl Gustav Jung estabeleceu que o inconsciente é um verdadeiro oceano, no qual a consciência se encontra quase totalmente mergulhada. E nesse oceano encontram-se guardadas todas as experiências do ser. Por vezes passamos tanto tempo na superfície, ocupados com as aparências, que perdemos o mapa de nós mesmos, e ficamos a olhar a imagem refletida no espelho, como se observássemos um ilustre desconhecido. Pela falta do hábito de mergulhar fundo em nossa intimidade, em busca das verdades sobre nós mesmos, passamos a acreditar que somos apenas o que o espelho nos mostra. E porque essa imagem que vemos refletida não se conserva eternamente com a aparência que desejamos, surge o desespero ou o desencanto. Agora, com esses elementos de reflexão, olhe-se como um espírito eterno, numa breve experiência no corpo físico e se pergunte: quem sou eu? O que faço neste corpo que segue na direção do túmulo? O que o Criador espera de mim? O que me espera além da morte? Procure mergulhar nesse imenso oceano desconhecido e você encontrará respostas muito significativas para entender-se e entender o mundo à sua volta. Perceberá que você é, como todo mundo, uma mistura extremamente complexa de capacidades e limitações. Entenderá que as capacidades são lições já adquiridas e que os limites estão à espera da sua vontade para serem superados. Fazendo essa autoanálise sincera, perceberá que existe em você um lado que desconhecia e de onde emergem, vez ou outra, sentimentos dos quais não tem controle. Descobrirá, também, que muitas virtudes estavam escondidas sob a baixa autoestima ou sob a falta de autoconfiança. Perceberá que as nuvens de ilusão muitas vezes não lhe permitiram ver o despenhadeiro logo à frente onde você se precipitou e se feriu profundamente. E que esses ferimentos lhe impediram a rápida retomada do caminho, retardando-lhe o passo. Tudo isso porque você não se conhece. Tudo isso porque você não sabe por que está na face da terra e o que Deus espera de você. Tudo isso porque você perdeu o mapa de si mesmo e navega sem rumo nesse mar imenso e profundo que existe por trás dessa imagem, velha ou moça, refletida no espelho. Olhe-se novamente e contemple-se como espírito imortal, que tem sob o seu comando a manutenção dos trilhões de células do seu corpo físico.
Mas se esse mergulho interior estiver difícil, rogue a Deus para que lhe ajude na busca dessa pérola preciosa que ele depositou em sua intimidade. Deus conhece o mapa. E o Mestre de Nazaré sabia disso. Por isso ele nos ensinou que o reino dos céus está dentro de nós. Portanto, arme-se de vontade e descubra esse valioso tesouro que o Criador guardou na ânfora da sua alma. Com isso você também descobrirá que é a única pessoa capaz de dirigir seus passos na direção da felicidade tão sonhada, é essa mesma que você está observando, aí, refletida no espelho. Momento espírita. O vazio existencial. Quando Sigmund Freud iniciou as suas pesquisas com pacientes histéricos, especialmente, tornou-se o começo de uma das mais belas e oportunas interpretações da psique humana, dando lugar a uma verdadeira revolução cultural, desmistificando o sexo, suas funções e libertando-o da hipocrisia vitoriana que vigia triunfante. Foi um período de inesperadas interpretações de transtornos emocionais e somatizações perturbadoras, que puderam ser tratados com cuidado, proporcionando existências menos turbulentas e desastrosas. Embora a descoberta da libido sexual causasse surpresa e recebesse exagerado significado, facultou mais amplas percepções e entendimento a respeito dos conflitos humanos. Inevitavelmente, ocorreu um exagero na sua interpretação, principalmente por negar a realidade espiritual da humanidade. Logo depois, Alfred Adler, discordando do mestre, iniciou as investigações nos conflitos da inferioridade humana, que culminaram na psicologia individual e, com a cooperação de Karen Horney, formaram a escola neofreudiana. Horney, ademais, discrepou das diferenças da psicologia de mulheres e de homens, afirmada por Freud, e demonstrou que as mesmas resultam mais de fenômenos sociais e culturais do que da biologia. Relativamente, ao mesmo tempo, Carl Gustav Jung afirmou que a libido, essa energia psíquica extraordinária, representa todas as forças da vida e não somente aquelas de natureza sexual. Procurou analisar as marcas antigas impressas no inconsciente e adotou a doutrina dos arquétipos, propiciando vida exuberante a todos aqueles que se encontram em conflitos desnorteantes. Cada época da humanidade é assinalada pelas circunstâncias psicologicamente castradoras que respondem por enfermidades somatizadas perversas. A ciência atual e a tecnologia de ponta proporcionam uma visão quase ilimitada sobre a existência do ser humano e enseja-lhe uma gama de informações que se multiplicam a cada momento, atormentando a cultura odierna. O conhecimento rápido e extremamente volumoso com variado, não tem sido digerido de forma adequada e eis que surgem inquietadores insatisfação, a frustração, ao lado do medo, da incerteza, do vazio existencial. Vive-se a época do ter e do poder, do exibir-se e do desfrutar, sem a consequência da harmonia interior e do enriquecimento espiritual. A aparência substitui a realidade e o importante não é o ser interior, porém o ego exaltado, que provoca inveja e competição no palco da ilusão. De certo modo, foram perdidos o sentido existencial, o objetivo da vida, o foco transcendente da autorrealização. Em consequência, aumentam as patologias do comportamento e o banquete dos mascarados toma aspecto sombrio quando o álcool, a drogadição e o sexo desvairado passam a enlouquecer os grupos em depressão. O avanço na direção do abismo na queda pelo suicídio, o abandono de si mesmo ou a violência desgovernada passam a ser a realidade indiscutível do processo de evolução social. Tudo isso, como decorrência do vazio existencial que se apodera do indivíduo, porque não encontra apoio no sentimento de amor que vem desaparecendo a pouco e pouco do seu desenvolvimento moral. A ambição pelas coisas de imediato significado tem substituído os valores realmente legítimos da emoção, quais sejam a prece, a meditação, a solidariedade e o afeto. Torna-se urgente o impositivo de uma alteração de conduta, buscando-se novos focos de interesse existencial, tais como a conquista da paz, do trabalho de beneficência, da imortalidade. O ser humano, graças ao seu instinto gregário, necessita de outrem, que contribui com recursos grandiosos, especialmente na área emocional da afetividade para a identificação de realizações em prol do progresso e do equilíbrio social, econômico, moral e ético. A fraternidade, substituída pelo individualismo, deve ceder o seu direcionamento para o conjunto, o todo, a convivência geral, incluindo a natureza. O desrespeito às forças vivas do universo trabalha a favor da destruição do ser humano mais cedo ou tarde. É imperioso que se trabalhe através da educação,
por todos os meios ao alcance, em favor de objetivos sérios e bem estruturados para a existência. Uma vida sem um sentido bem delineado, estimulador e doador de energias, torna-se apenas um fenômeno vegetativo que deve ser alterado para a dinâmica da autoconscientização. Todos anelam e mantêm o desejo de liberdade, que somente adquire significado quando acompanhada pela responsabilidade em relação ao comportamento vivenciado, para que se não converta em libertinagem, conforme sucede neste momento em toda a parte da civilização. Esse desregramento, a leviandade com que são tratadas as questões de alto significado, quando atingem o fundo do poço, abrem espaço para governos arbitrários e cruéis que crucificam os países e os mantêm sob injunções penosas, degradantes. Desse modo, uma revisão de conceito em torno do existir é fundamental para preencher-se o íntimo de estímulos, mediante labores significativos e que produzam desafios contínuos. Assim, o amor ao próximo, como decorrência do autoamor, faz-se terapia preventiva e curadora para quaisquer existências vazias, que se consomem na angústia, em sofrimentos indescritíveis. Buscando-se a compreensão do sentido existencial que não se constitui de divertimentos ou fanfarronices, constata-se que os ideais do bem são impostergáveis e ao entregar-se à sua conquista, mediante relacionamentos edificantes, nos quais a fraternidade se responsabilize pela construção do dever, consegue-se a vitória íntima. Repentinamente, assim procedendo, cada qual que se dedique ao amor, à amizade sem jaça, descobrirá que essa é a meta a ser alcançada e o serviço de auxílio recíproco é o objetivo a que todos se devem dedicar. A sociedade moderna tem necessidade de compreender que se renasce no corpo carnal para que seja alcançada a plenitude e não exclusivamente para as necessidades inferiores, as biológicas, conforme os estudos de Maslow em muito boa e elaborada reflexão. Assim sendo, a educação da libido freudiana, a superação do conflito de inferioridade adleriano, a compreensão profunda das neuroses, conforme Orne e a iluminação da sombra junguiana, ressurgem no conceito kardeciano, quando afirma que fora da caridade não há salvação. Joana de Ângeles. Depressão. Dizes que sofres angústias. Até mesmo quando em casa. Que a tua dor extravasa. Nas cinzas da depressão. Que não suportas a vida. Nem te desgarras do tédio. O fantasma, em cujo assédio afirma que tudo é vão. Perto da rua em que moras há uma viúva esquecida. Guarda o avô quase sem vida. E 3 filhinhos no lar. Doente, serve em hotel. Trabalha na rouparia. Busca o pão de cada dia. Sem tempo para chorar. Não longe triste mulher. Num cubículo apertado. Chora o esposo assassinado. Que era guarda de armazém. Tem 2 filhinhos de colo. Por enquanto, ainda não sabe o que deve fazer da existência. Espera pela assistência dos que trabalham no bem. Um paralítico cego. Numa esteira de barbante. Implora mais adiante. Quem lhe dê água a beber? Ninguém atende. Ele grita. Na penúria que o consome. Tem sede e febre, tem fome. Sobretudo quer morrer. Depressão? Alma querida. Se tens apenas tristeza. Se te sentes indefesa. Contra mágoa e dissabor. Sai de ti mesma e auxilia aos que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho do amor. Maria Dolores. Comentário finais. Deus é amor, Jesus é nosso Senhor, a personificação do divino amor. Vem Archote de luz. Vem Jesus, o verdadeiro emissário da luz, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Poesia da canção Água Viva. O Evangelho de Chico Xavier, o próprio, encarnado, lição 289, Depressão. Coragem, autores diversos, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 39, Depressões. Relatos da Vida, pelo Espírito Irmão X, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 11, Caso de Consciência. Busca e acharás, pelo Espírito André Luiz,
Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 45, texto antidepressivo. Presença de luz, pelo Espírito Augusto César, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 13, Santo Remédio. Reflexões sobre a sombra, Joana de Ângeles, publicação da Federação Espírita do Paraná. Equipe de redação do Momento Espírita, com base no capítulo 7, Análise do Inconsciente, do livro Vida e Desafios e Soluções, pelo Espírito Joana de Ângeles, através do Venerando Mensageiro da Paz, Divaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica da noite de 5 de setembro de 2018, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. O vazio existencial. Dádivas de amor, pelo Espírito Maria Dolores, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 9, Depressão.